Cheguei, gente do Brasil, da Disparado. O Zara chegou de volta, hein? E olha só, hein? O chefe faz as coisas profissional e o Zara faz aquilo que é semi-profissional. Aquilo que é amador que dá pra fazer em casa. Mas se você ainda não é um inscrito, ó, se inscreve aqui dentro, aqui, ó, que tem um lugarzinho que se inscreve, você ativa o sininho, já compartilha com o Globo, já deixa aquele like lindão, porque esse bolo de rolo caseiro junino é especialidade minha aqui do chefe Zara. Então bora comigo, vamos fazer esse bolo de rolo lindão que você vai fazer na sua casa sem problema algum. Vem comigo que eu vou te ensinar e você vai aprender. Vamos lá, vem comigo. Nós vamos colocar aqui a margarina e também o açúcar e vamos colocar para bater aqui na batedeira. E vamos colocar a gema aos poucos, tá? Não vamos colocar a gema junto, não. Nós vamos primeiro bater um pouco a margarina e fazer que vire um creme bem esbranquiçado. Quando começar a montar um creme, nós vamos colocar as gemas aos poucos. Primeiro eu vou dar uma misturada porque ali na batedeira tem um orifício para descer as gemas. E ali, se eu deixar elas inteiras, elas vão parar ali, tá vendo? Já está descendo lá a primeira parte das gemas e vai batendo. Então tem que montar isso aqui. Eu tiro um pouquinho e deixo montar mais um pouquinho. Depois eu vou de novo, coloco mais um pouquinho das gemas. A gema está caindo lá, ó, se você perceber. Olha só a gema caindo. E aí ele vai montando. Eu deixo bater mais um pouco. Depois eu retorno de novo com as gemas e coloco o restante das gemas ali, para que as gemas entrem completamente aí no meu creme. Então aqui agora eu coloquei aqui o creme aqui no pote reservado e vou tirar também. Então agora eu vou lavar, vou reservar isso aqui e vamos bater agora as claras em neve. Mas primeiro eu vou precisar lavar isso aqui. Não esqueçam disso, hein? Agora eu vou colocar aqui na batedeira, no tacho de batedeira já limpo, eu vou colocar aqui as claras e vou colocar para bater um pouquinho, sem colocar o açúcar. O açúcar eu vou adicionar depois. Então conforme vai batendo um pouquinho, ela vai evoluindo. Assim que ela evoluir, aí eu venho e coloco um pouquinho de açúcar. Não coloco tudo. Vou colocando aos pouquinhos para que não descaia ali as minhas claras. Depois que bater um pouquinho, eu acrescento mais uma vez um pouco do açúcar e vai batendo. Continua batendo, tá vendo? Então aqui nós vamos fazendo isso. Depois que bateu mais um pouco, montou, eu vou colocar mais um pouco do açúcar e deixo bater mais um pouquinho. Agora eu vou colocar o restante do açúcar e sempre deixando bater, tá vendo? E vai montando ali as claras em neve e vai ficar perfeita. Olha só que maravilha que ficou as claras. Aqui eu vou colocar a primeira parte de farinha e também vou colocar uma parte da clara. Vou fazer isso 3 vezes. Sempre junto, tá? E aí vamos misturar bem devagarzinho, lentamente, agregando aqui. Agora vamos colocar a segunda parte de farinha e a segunda parte da clara. E vamos misturar de novo. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar essa mistura, porque o bolo aqui já ficou pequeno, nós vamos colocar tudo aqui no tacho. Aí depois que nós colocamos tudo aqui, aí nós vamos colocar também o restante da farinha, já tem a clara aqui dentro, agora nós vamos misturar também. Não misture isso muito rápido para não perder o ar, tá? Tem que só agregar aqui a clara no creme e a farinha. Não pode misturar muito rápido, porque senão nós perdemos o volume de massa. E aqui nós não podemos perder volume nenhum de massa. Tá vendo? Vou lá de baixo, trago para cima e a mistura já está pronta aqui, ó. Nossa massa já está pronta. Agora nós vamos dividir em 3 assadeiras iguaizinhas. Está toda forradinha com papel manteiga, tá vendo? Eu untei embaixo, forrei com papel manteiga. Agora nós vamos dividir igualmente. Eu vou dividir aqui em 3 assadeiras iguaizinhas, ó. Vou colocar a mesma quantidade em todas as assadeiras, tá bom? Divididinho, certinho. Agora vamos espalhar. Aqui eu tenho uma faca até dessas que é tortinha. Aí é só espalhar por igual nas 3. Agora eu vou espalhar nas assadeiras iguaizinhos, sempre espalhando para que fique totalmente uniforme, que fique igualzinho, para não ficar nenhum lugar mais grosso, nenhum lugar mais fino. Tenta fazer o mais retinho possível para as camadas ficar toda perfeita, ó. Vendo? Já está pronta a primeira. A mão tem que estar bem leve para não fazer buraco na massa e a massa ficar bem retinha.
O chefe tá pensando que eu não manjo, é? Vou passar o rodo nele. Olha aqui, ó. Quem disse que em casa nós não vamos fazer um bolo de rolo? Um bolo de rolo caipirão, hein? Tá brincando com nós. Nós vamos fazer bolo caipira aqui para todo lado. Ó, que detalhe, ó, a assinatura, ó. Viu? E agora vamos para a terceira. Olha a assinatura de novo, ó, para isso, ó. E fechou. Fizemos aqui as 3, agora vamos assar, forno bem quente, mais de 200 graus, no máximo 4 minutos. Bora lá assar isso aqui agora. Já ficou pronto aqui o nosso bolo, agora nós vamos esfriar um pouquinho, vamos tirar do papel e vamos enrolar. Coloca o papel manteiga por cima, e aí nós vamos virar aqui, nós vamos tirar bem devagarzinho. Colocar uma camada bem fininha de goiabada. Depois que eu apliquei aqui a nossa goiabada em cima, essa goiabada, vocês viram como está escrito aí na descrição como é que faz. Você pega a goiabada e dissolve ela dentro do micro-ondas, dá uma aquecida nela de 30 segundos juntamente com a água. E depois vai mexendo que vai ficar molinha e aí você espalha uma camada fininha igual eu coloquei aí, ó. Depois vai enrolando com o auxílio do papel, porque o papel vai ajudar aí nesse formato aí de enrolar, tá vendo? Depois que eu enrolei, eu vou pegar e vou colocar ela para dentro do papel e vou dar uma apertadinha e vou deixá-la reservada aqui no canto enquanto eu coloco o nosso recheio na próxima camada. Vou colocar também do mesmo jeito uma camada bem fininha e depois que eu coloquei essa camada fininha, eu vou pegar aquele rolo já pronto, vou pegar a ponta dele lá embaixo e vou grudar na outra ponta e vou junto com o papel enrolar novamente aí o nosso bolo de rolo. Depois que estiver bem prontinho, nós vamos colocar dentro do papel, dar uma apertadinha e vamos reservar de novo ali para fazer a terceira placa. Depois que eu fiz a terceira placa, bem fininha também, eu coloquei do mesmo jeito e enrolei. Agora eu vou deixar dentro desse papel bem apertadinho, eu vou enrolar, vou deixar ele bem apertadinho mesmo e vou levar para a geladeira e deixar dentro da geladeira por mais ou menos 1 hora. Depois de 1 hora, nós vamos tirar e cortar o nosso bolo de rolo. Pronto, depois de 1 hora eu já estou tirando do papel, ele já está firme, já está bom para corte. Agora nós vamos cortar e ver como é que ficou esse bolo de rolo por dentro. Eu acredito que não ficou igual do chefe Ronaldo Zara, mas chegou perto aí do bolo de rolo dele, olha. Não se preocupe aí com o que vai ficar do seu bolo de rolo. O importante é que o nosso bolo de rolo vai ficar um bolo de rolo caseiro, quase profissional. E aí você pode fazer de qualquer jeito na sua casa. O importante é você ter um sabor maravilhoso, que tem esse sabor, esse bolo de rolo. E a textura e a qualidade é aí que está o detalhe. Não se preocupe com a estética do bolo de rolo. O importante é o sabor, é a delícia que é esse bolo. E se você conseguir fazer já desse jeito que eu fiz aqui, já tá 100% nota 10 para nós, né? Deixa o chefe que nós vamos passar o rodo nele. E olha só que maravilha que ficou esse bolo de rolo, hein? Ficou maravilhoso e você não imagina o sabor que ficou esse bolinho de rolo, hein? Ah, como é que foi o nosso bolo de rolo caseiro? Quem disse que tem que ser profissional? Pode fazer um bolo de rolo caseiro aí, ó. E olha só que maravilha. Dá para fazer em casa aí, não precisa ser o bolo de rolo profissional. Sabendo fazer a massa e dando uma enroladinha aí, já ficou magnífico aí o nosso bolo de rolo caseiro, hein? Que maravilha, olha que beleza. E aí, gostaram dessa receita magnífica? É que usar manjo. Aqui, eu já vou pegar a faquinha. Já vou cortar um pedaço aqui porque eu não sou de ferro não, hein? E para comer esse bolo magnífico, maravilhoso aqui. Então, agora é só... divino! Maravilhoso! Ó! Então, se você quer fazer aí na sua casa, agora o Zara chegou aqui e o Zara vai fazer vocês fazer as coisas caseiras agora. Tem o semi-profissional, que é nós aqui, e tem o profissional, que é o chefe lá. O chefe vai ensinar as coisas profissionais dele e o Zara entrou aqui de novo para fazer essas
guloseimas, esses doces maravilhosos para vocês. Para você que gosta de trabalhar na sua casa com xícaras, com copos e com colheres, o Zara é a solução das mulheres. Então, agora vocês vão poder fazer na casa de vocês doces, bolos, salgados, pães do chefe Ronaldo Zara, na versão Zara caseiro. Bora comigo então? Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like lindão pra mim aí, porque quanto mais você deixar like, mais eu vou ficar no canal e vou estar sempre aqui experimentando essas guloseimas que eu faço aqui. E eu vou trazer muita guloseima bonita, gostosa e maravilhosa para vocês. Mas agora eu vou degustar isso aqui. Vocês fiquem com Deus. Chefe, é assim, né, chefe? Fiquem com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser, né, chefe? E o bom Deus quer, lógico, Ele quer. Então é isso aí. Um beijão no coração de vocês e até o próximo. Agora eu vou degustar e você pode fazer na sua casa porque é uma receita muito simples, tá bom? Fui!